Araragi Koyoma é um jovem estudante do colegial. Um lobo solitário que diz coisas como ter amigos me enfraquece como pessoa, ou qualquer coisa do tipo. E durante suas férias de verão, enquanto ele atravessa a rua devido a uma situação muito específica, ele acaba conversando com Hanekawa Tsubasa. Eles começam a conversar, e vai conversa, vem conversa, e ela fala para o Araragi sobre um boato acerca de um vampiro que estava circulando na cidade, dizendo que é uma mulher loira, com a pele pálida e um olhar congelante, ou coisa do tipo. Ela fala que acha muito fascinante a ideia de um ser do tipo, algo mais elevado que o humano e que tem muito interesse nessas coisas. Mas o Araragi não dá muito crédito para Haneko, então fica por isso mesmo. Ao fim da conversa, a Haneko rouba o telefone do Araragi, coloca o número dela e vai embora. E apesar do Araragi achar que amigos diminuem a intensidade dele como pessoa, ele fica feliz. Durante a noite, depois de pensar e repensar muito na cena que fez ele se reaproximar da Hanekawa, ele resolve ir até uma livraria para arrumar umas revistas. Ele compra as revistas e vai voltando pelas ruas desertas à noite. E nessa ele repara numa trilha de sangue. E o que você faz quando você vê uma trilha de sangue numa rua vazia? Você segue ela. A trilha de sangue leva ao metrô, onde ele encontra uma bela mulher loira, de olhos dourados e pele pálida. E com uma voz muito bonita, ela diz: "Ei você, eu permito que me salve." Ela diz isso no momento que o Araragi encontra ela, sem braço, sem perna. E o Araragi faz o quê? Pelo menos uma atitude normal até agora. Ele entra em pânico, ele tenta ligar para uma ambulância, mas a mulher diz que não precisava disso. Ela precisava do sangue dele. Ela diz que seu nome era Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, a vampira do sangue de ferro, do sangue quente e do sangue frio. Ela diz pro Araragi que apesar de ser imortal como vampira, ela perdeu muito sangue e por isso ela não consegue se regenerar ou se transformar. O Araragi, ainda muito em pânico, fica sem saber o que fazer, e quem fica ainda mais em pânico com a situação é a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, quando percebe que o Araragi não tem a intenção de ceder seu pescoço a ela. Uma pausinha rápida, você que está assistindo até agora, considere se inscrever no canal, dá um like, que me ajuda muito. Obrigado desde já e volta pro seu vídeo. Ela perde toda a compostura inicial e começa a chorar como uma criança, gritar por favor para ele não deixar ela morrer ali. Então, ainda sem raciocinar direito, no calor do momento, vendo uma pessoa picotada, o Araragi aceita e tudo apaga com ele sendo sugado por uma vampirona. Algum tempo depois, o Araragi acorda em uma escola abandonada, com uma pequena criança ao lado. Ele olha para o relógio e percebe que desde aquela noite onde ele cedeu seu pescoço para Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, se passaram 2 dias. Então, sem pensar muito no que tinha acontecido anteriormente, ele vai para fora do prédio da escola, mas fica um pouco em maus lençóis quando ele começa a arder em chamas, quando ele foi iluminado diretamente pela luz do sol. E enquanto ele queima, a criança que ele tinha acordado ao lado puxa ele de volta para a sombra. E ela diz que ela era a vampira para quem ele cedesse o pescoço, a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade. Ela conta que mesmo depois de ter sugado o sangue dele, ainda não era suficiente para ela se recuperar, então ela resolveu transformar ele em um vampiro. Já que assim ele seria útil para ela, já que ela estava muito fraca e tinha quase nenhum poder e não conseguia se regenerar ou transformar. E o Araragi aqui pergunta para ela se tem alguma forma dele voltar a ser humano. E ela diz que tem, mas para isso ele precisava fazer algumas coisas para ela, que era recuperar seus membros. Isso porque quando ele a encontrou, ela estava sem seus braços e suas pernas. Então ela precisava que ele lutasse com essas pessoas e recuperasse os membros dela que estavam com eles. O Araragi então pergunta como ele poderia derrotar essas pessoas, se ele nem sabe lutar. Mas a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade diz que não precisava se preocupar. Porque ele não era um vampiro qualquer, ele era um vampiro criado pela Kissishot Acerola Orion Heart Underblade, e só isso já era suficiente para ele vencer. Mas o Araragi aqui pergunta se isso era realmente suficiente, e se isso é o suficiente, por que ela perdeu? E a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade responde que isso aconteceu porque ela subestimou eles, e novamente manda confia, vai dar tudo certo. E então, confiando, o Araragi sai procurando os ladrões dos membros da Kissishot Acerola Orion Heart Underblade e adivinha, ele encontra. Seus nomes são Episodo, Dramaturge e Guilhotinekutter. E de frente pros três, o Araragi treme nas bases, ele que nunca lutou contra ninguém, fora contra suas irmãs, agora estava de frente para 3 caçadores de vampiro. O Araragi fica paralisado e ele seria atacado sem conseguir reagir se não fosse a intervenção de um quarto fator, Oshion Meme. Essa figura salva o Araragi e leva ele de volta para o prédio onde a Kissishot estava. Ele se apresenta como um especialista, uma pessoa que lida e tem conhecimentos acerca do sobrenatural. Ele ouve a discussão do Araragi com a Kissishot sobre como ele não dava conta dos 13 e o Oshino disse que ele poderia ajudar, dizendo que ele prezava pelo equilíbrio das coisas. E pela bagatela de 2 milhões com pagamento a prazo sem juros, ele poderia fazer um intermédio entre as partes. Tanto entre os caçadores de vampiros e os 2 vampiros,
e entre o Araragi e a Kishimoto, garantindo que ela tornaria ele de volta em humano novamente. O Oshino foi conversar com os três para gerenciar a luta deles contra o Araragi, de modo que não fosse um 3x1, mas um 1x1. A Kishimoto, a Cerola Orion Heart Underblade, conta que o Dramaturge é um vampiro, e apesar de ser um vampiro, ele é um caçador de vampiros, e que isso não é algo tão incomum quanto parece. O Araragi, para se preparar para a luta contra o Dramaturge, pega um livro de artes marciais e vai dar uma folheada, visto que, como dito, o maluco não sabe nada sobre uma briga real. E surpreendentemente, ele numa praça, no meio da noite, encontra quem? A Hanekawa. No meio da noite, numa praça deserta. Ela diz que tá passeando e os dois começam a conversar, e nisso o Araragi diz que ela deveria voltar para casa porque ela poderia encontrar um vampiro naquela hora da noite. E ele fica irritado quando ela diz: "Pô, eu quero encontrar um vampiro." Então ele, incomodado, briga com ela e a Haneko vai embora triste. Depois disso, o Araragi vai pra sua luta contra o Dramaturge, mas não surpreendentemente, quando a luta começa, o Araragi tá levando um sapeco. E conforme a luta continua, o Araragi, incapaz de reagir, ainda muito assustado, vai tendo seus membros decepados pelo Dramaturge. Mas o grande ponto aqui é que quase instantaneamente novos membros crescem no local. E isso começa a dar coragem pro Araragi, que começa a revidar. E pouco depois o Araragi tá conseguindo bater no Dramaturge. E depois de algumas porradas, o Dramaturge surpreende o Araragi porque ele se rende. O Dramaturge explica que os ferimentos que um vampiro comum como ele sofria demoravam dias para se curar, em contraponto com o Araragi, que estava tendo membros inteiros que foram decepados regenerados instantaneamente. E assim o Dramaturge se rende, dizendo que, dadas as qualidades do Araragi como um vampiro criado a partir da linhagem da lendária Kishimoto, a Cerola Orion Heart Underblade, não tinha como ele vencer. E assim o Araragi recupera uma das pernas da Kishimoto. Mais uma coisa, no final, depois da luta, o Araragi percebe que a Haneko, aquela que ele encontrou há pouco, tinha visto tudo, ou pelo menos boa parte da briga dele contra o Dramaturge. E depois de um pequeno momento do Araragi tentando convencer ela que ela não viu o que viu, ela definitivamente entra pro grupo do protagonista. Yay! Pati. Uma pausinha rápida, você que tá assistindo até agora, considere se inscrever no canal, dá um like, que me ajuda muito. Obrigado desde já e volta pro seu vídeo. O Araragi devolve a perna para Kishimoto, a Cerola Orion Heart Underblade, que absorve a perna dela, deixando a forma de criança e tendo sua aparência envelhecida. Após esse momento, o Araragi conversa com o Oshino, querendo saber o que aconteceu com a Kishimoto na luta dela, visto que, como visto, durante a luta contra o Dramaturge, os membros dele que foram cortados tinham se regenerado instantaneamente. Mas quando ele encontrou a Kishimoto, o mesmo não tinha ocorrido com os membros dela. E o Oshino diz que basicamente os três eram bons de corte, de modo que eles cortaram ela de um jeito tão fino que o corpo nem tinha percebido que tinha sido cortado para se regenerar. Dito isso, o Araragi vai para uma conversa com a Haneko, que constrói um pouco da afinidade dos dois. Mas após isso, o Araragi começa novamente sua preparação para a próxima luta, que seria contra Episode. É dito que, diferente do Dramaturge e do Araragi, o Episode era um meio vampiro e meio humano, de modo que ele não conseguia viver do lado dos vampiros, mas ao mesmo tempo não conseguia levar uma vida com os seres humanos. Por isso ele se tornou um caçador de vampiro. Chegado o momento da luta, o Araragi consegue vencer o Episode sem muitos problemas para si, mas a Haneko, que estava observando tudo, foi pega na luta, sendo ferida gravemente. O Araragi fica desesperado e tem suas preces atendidas quando o Oshino aparece se oferecendo para ajudar na situação por mais 2 milhões. E feito o acordo, Oshino conta pro Araragi que o sangue dele de vampiro tinha propriedades curativas. Então o Araragi faz seu sangue se despejar sobre a Haneko, salvando a vida dela. Em outro canto da cidade, depois de receber sua outra perna, a Kishimoto novamente passa pelo processo de crescimento, ganhando uma aparência jovem. E agora só restava um último adversário, o Guillotine Cutter, que não era um vampiro, nem um meio vampiro, só um humano comum, do tipo que faz coisas macabras enquanto segura uma bíblia na mão. Nesse meio tempo até a luta, o Araragi conversa com a Haneko e acompanha ela num lanche, mas quando ela oferece para ele, o Araragi diz que desde que ele virou um vampiro, ele não tem sentido nenhum traço de fome. E no que vai conversa, vem conversa, o Araragi tenta convencer a Haneko de não se envolver mais, porque era perigoso para ela e ela poderia acabar realmente morta da próxima vez. Mas a Haneko diz que não estava fazendo aquilo, acompanhando ele naquela situação, porque ela queria ajudar ele, mas por uma busca pessoal de autossatisfação. E ao fim da conversa, eles combinam de, depois de tudo aquilo, os dois poderiam se encontrar e serem amigos normais. Mas no meio do período em que o Araragi está esperando um anúncio para a próxima luta, o Oshino aparece e dá uma má notícia para ele. O Oshino diz que o Guillotine Cutter tinha sequestrado a Haneko com o propósito de chantagear ele na luta, para forçar ele a se render. Mas o Araragi, novamente usando seus poderes de vampiro, subjuga sem grandes dificuldades o Guillotine Cutter, salvando a Haneko. A parte começa mostrando um incômodo do Araragi, tipo, ele venceu os três, já devolveu os membros, mas o Araragi tá incomodado.
Ele então vai indagar o Oshino de como ele, que até aqueles dias nunca tinha conseguido direito nem vencer as rinhas que ele travava contra suas irmãs mais novas, tinha acabado de vencer 3 caçadores de vampiros proficientes facilmente. E principalmente, como aqueles 3 venceram a Kissishot Acerola Orion Heart Underblade no seu auge, como uma vampira lendária tinha perdido para aqueles 3 bananas que o Araragi venceu tão facilmente. Mas então o Oshino levanta uma questão: e se ela não estivesse no seu auge quando foi atacada? O Oshino então entrega ao Araragi, além dos braços da Kissishot, o coração dela. O Oshino revela que quando ela lutou contra aqueles 3, ela estava lutando sem seu coração, e por isso ela perdeu. O Araragi então fica confuso sobre como aqueles 3 tinham roubado o coração da Kissishot sem que ela percebesse, mas o Oshino fala que quem roubou o coração dela inicialmente foi ele. Isso porque inicialmente ele pretendia que além da batalha contra aqueles 3, o episódio, o dramaturgo e o Guillotine Cutter, também houvesse uma 4ª batalha contra ele. Mas para a felicidade do Araragi Shonen, o Oshino disse que tinha deixado essa ideia de lado como uma forma de pedir desculpa pelo que aconteceu com a Haneko, e com isso estava finalizada as tasks de coletar os membros da Kissishot. Além disso, o Oshino dá parabéns para o Araragi, já que ele poderia voltar a ser humano, além de perdoar a dívida milionária que ele tinha como uma forma de desculpas pelo que rolou também com a Hanekawa. E por fim, ele avisa o Araragi que ele tomasse cuidado dali pra frente, porque quem tem encontros com entidades sobrenaturais tende a ter outros. Mas antes de ir, o Oshino pergunta se ele tem sentido fome, e o Araragi diz que não, que nas últimas 2 semanas em que ele viveu como vampiro, ele não sentiu fome. Mas seguindo, a vampirana recupera seu poder total e o Araragi cobra ela dele voltar a ser humano. Mas antes disso, a Kissishot pede pra ela que eles tivessem uma conversa antes. Ela fala que, em todo seu tempo de vida, ele era o 2º vampiro que ela criava, sendo que ambos eram japoneses. O Araragi então indaga porque ela não foi pedir a ajuda dele, e a Kissishot revela que isso era impossível, já que ele estava morto. Ela diz que a maioria dos vampiros tiram a própria vida depois de 2 séculos, assim como seu primeiro servo, mas diferente da maioria, ele fez isso logo depois de ter se tornado um. E ao fim da conversa, o Araragi sente um pouco de fome, e a Kissishot então sugere que ele trouxesse um pouco de comida pra eles. Uma pausinha rápida, você que tá assistindo até agora, considere se inscrever no canal, dá um like, que me ajuda muito. Obrigado desde já e volta pro seu vídeo. O Araragi vai e volta, e quando ele chega da loja de conveniências, a vampirona já tinha passado na frente. O Guillotine Cutter tinha encontrado a Kissishot onde ela estava, agora que ela voltou ao seu poder total, e ela comeu ele. E nessa hora, cai a ficha pro Araragi de um detalhe muito relevante sobre vampiros que ele tinha esquecido, que é o cardápio deles. O Araragi percebe que, independente de quão babaca aqueles caras fossem, eles estavam do lado da humanidade, perseguindo monstros, comedores de gente. O Araragi foge desesperadamente, sem saber o que fazer, e pede ajuda pra Hanekawa. A Hanekawa aqui dá seu discurso amorzinho pro Araragi, incentivando ele a reagir. Ela coloca o cropped na mão do Araragi e lembra ele que é verdade. Agora temos à solta um ser lendário muito poderoso que não possuía oponentes à altura, dado seu poder. Mas tinha uma exceção a essa regra, que era ele, seu próprio servo. Então, vamos para uma batalha, Araragi versus Vampirona. E chegado no momento da luta, o Araragi apanha feio pra Kissishot. Mas em determinado ponto, a Haneko, que estava assistindo tudo de longe, percebe que tinha algo enrolando ali e ela tenta parar aquela luta. E no que a Kissishot se move para evitar que a Haneko falasse, o Araragi ataca a Kissishot, que resulta nele sugando a vitalidade dela. E, derrotada, ele pergunta como ela pretendia fazer ele voltar a ser humano. A vampirona conta que ela não estava ali no Japão a passeio e que na verdade ela estava buscando um lugar para morrer. Mas, próximo da morte, ela foi dominada pelo medo de desaparecer como se nunca tivesse existido. Por isso, então, ela decidiu ajudar o Araragi, morrer pelas mãos dele, já que ele era a única pessoa que já tinha ajudado ela. E, com sua morte, ele voltaria a ser humano. Mas com isso, o Araragi não consegue mais matar ela. Porém, a vampirona dá um incentivo extra pro Araragi matar ela, dizendo que se ele não fizesse, ela ia começar um genocídio ali. Começando com as pessoas mais próximas a ele. E sem saber o que fazer nessa situação, o Araragi decide tomar a decisão mais sábia no momento e chamou o Oshino, pedindo alguma forma de resolver aquela situação de modo que todo mundo saísse feliz. Mas o Oshino fala o óbvio, fala que isso era impossível, mas tinha uma forma de fazer todo mundo sair infeliz daquela situação. O Oshino instruiu o Araragi a sugar a vampirona de modo que ela ficasse tão fraca, de modo que ela perdesse seus poderes, sua sombra, até o ponto que ela ficasse tão fraca que não fosse mais nem considerado um vampiro, mas um falso vampiro.
Um vampiro que é fraco demais para fazer as coisas por conta própria, as coisas próprias de um vampiro. Enquanto ao Araragi, devido a isso, ele vai se tornar um falso humano. Ele não vai mais ser humano, porque ele vai ter as qualidades superiores a um humano, mas ele vai estar muito longe de ser um vampiro, já que ele vai ser muito inferior a um vampiro. Devido a isso, a nova vampirona vai ser muito fraca para se alimentar, de modo que cabe ao Araragi, pelo resto da sua vida, ceder seu pescoço a ela. E no fim, o Araragi volta à sua vida normal, consegue andar debaixo do sol, ainda tem alguns resquícios dos poderes vampíricos, e quanto a que se shot a Cerola Orion Heart Underblade, ela não existe mais, só restando uma criança sem nome, sem identidade, sem sombra em seu lugar. E com isso, finalizamos Kizumonogatari.